Yoga, tenho alguns trabalhos com capoeira e no momento eu faço mestrado em educação na faculdade rural, em Seropédica, na linha de diversidades, com a temática de capoeira e educação. E o projeto que eu levei, né, para esse processo seletivo foi exatamente discutir a importância dos mestres de capoeira dentro da educação. Né, da educação social, basicamente. Por mais que, quando a gente fala em educação social, a gente perpasse também por questões de gênero, de raça, por questões políticas, mas basicamente é essa temática. Eu sou orientanda do Amauri, que é um militante do movimento negro brasileiro. Um dos maiores militantes do movimento negro brasileiro é o Amauri, professor da Rural. E o Amauri, ele não é pesquisador de capoeira, mas ele sempre foi capoeirista. E quem gosta de capoeira costuma gostar muito. Então, essa parte foi fácil para mim. Então, foi um projeto que ele abraça a todo momento. E meu orientador falou assim para mim: Carol, eu quero no seu trabalho verdade. Quando ele falou isso para mim, depois de um tempo, na hora eu não entendi muito bem. Depois eu comecei a compreender. Porque, a princípio, pode-se pensar que eu vou fazer um trabalho, uma dissertação, em que eu vou fazer o canto da sereia sobre os mestres de capoeira do Rio de Janeiro. Eu não vou fazer crítica nenhuma. Porque existe uma relação hierárquica que muitas vezes pode me calar, que pode me oprimir. Só que dentro da academia, por incrível que pareça, é um espaço opressor, mas nesse sentido eu vou poder falar assim. Né? Mas como que eu chego a fazer críticas tanto positivas quanto negativas com as relações de ensino-aprendizagem, né, dentro da capoeira? Que esse, na verdade, é o meu objeto. São as narrativas dos mestres de capoeira do Rio, né? Então eu utilizo a história oral, porque eu acho importante resgatar essa questão da oralidade, do recurso da narrativa, de você valorizar o que o cara tem, independente do que o qualifica, ou enquanto capoeirista, ou enquanto acadêmico, enquanto nível de instrução que seja. E eu comecei a pensar em algumas questões que poderiam vir à tona. Só que estudar, né, dentro da academia, a cultura popular ela é vista com muita revelia. E, contraditoriamente, nós capoeiristas, nós abraçamos a institucionalidade com um fervor absurdo, o que é totalmente contraditório para mim. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a academia não quer nem saber da Ana Carolina, pesquisadora de capoeira, a gente adora uma graduação, adora se matar, adora ferrar a vida do amigo para poder trocar de corda mais rápido, ou trocar de status, ou enfim. A gente se utiliza da institucionalidade a todo momento a nosso favor, sendo que ela, na verdade, ela não está nem aí pra gente. Né? É como se fosse, a grosso modo, eu trago algumas hipóteses no trabalho de por que é tão difícil também considerar os espaços como a prática de esportes, as práticas artísticas, como espaços de educação formal. O que a educação, agora eu falo educação no sentido muito amplo mesmo, está entendendo enquanto educação formal? Porque educação formal é a que forma. E até hoje eu fui em várias formaturas de mestre de capoeira, então não me diga que eles não se formaram em alguma coisa. O que a academia está pensando enquanto formatura, enquanto ser formado? Ele está pensando o quê? Institucionalidade, acúmulos curriculares. Quem faz faculdade aqui, e quem não fez, vai ter oportunidade de fazer, tomara, se quiser também, tem uma coisa chamada currículo Lattes, que é o quinto dos infernos para quem está dentro da universidade. Como é chato aquele negócio, né? Foi a parte mais difícil para mim no processo seletivo também. Mas a gente abraça a institucionalidade, a gente abraça o binarismo, a gente não consegue compreender que a pessoa pode ter prazer dentro da arte. Você dá aula de capoeira, só dá aula de capoeira, você trabalha também. Você é músico ou você dá aula também? Você é músico ou você trabalha também? Qual músico, qual capoeirista que nunca ouviu isso? Dificilmente não ouviu. Então a gente tem a dificuldade também de compreender que a arte e que as relações afetivas podem te dar prazer e isso ser também conhecimento. Também chego a me perguntar nesse trabalho o que a gente pensa enquanto formação para além dos currículos escolares, dos currículos das nossas universidades, que seja. Por que a gente não entende formação enquanto processo de consciência política,
enquanto processo de consciência histórica, enquanto processo de consciência de corpo, de gênero, de politicidade. Isso tudo a capoeira dá pra gente. Eu falo isso de coração porque eu fui estudar capoeira educação inspirada no meu mestre, que é autodidata e não tem ensino superior. E eu falo isso com muito orgulho e com muito carinho. Porque eu entendi em que medida eu posso separar e posso unir a academia com a cultura popular. Eu sei que não é fácil, né? Não vou entrar nem nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que a cultura popular ainda sofre dentro das instituições formais, né? Que eu quero dizer. E a gente abraça a questão dos grupos, quando o mestre acabou de falar, como o mestre acabou de dizer, né? Que a gente reproduzia essa revelia com os outros grupos gratuitamente, sem a gente ter participado disso de forma efetiva. Quantas vezes a gente também não reproduziu isso, né? E uma outra questão também que é muito interessante é que nesse trabalho, o que eu faço? Eu não vou trazer os autores, né? Eu não vou estudar quem já falou a mesma coisa sobre cultura popular sempre. O que a gente vai fazer? Qual é o nosso grande problema enquanto sociedade? Eu vou dizer uma das palavras, tem várias. Mas o quê? Colonização. A colonização, para mim, é basicamente o grande problema, é a raiz, né, a gênese do grande problema social que a gente tem. O que eu vou trazer? Vou trazer os autores que a gente chama de pós-coloniais. Aí tem vários. Só que eu vou citar um que, para mim, é o mais maravilhoso, é o mais bacana e é o que mais tem sofrido, que é o Paulo Freire. Aí o que eu vou fazer? Vou estudar a relação mestre e aluno a partir das prerrogativas do Paulo Freire. O que ele traz? Ele traz a relação dialética da docência-discência. Não existe docente sem discente, não existe mestre sem aluno. Eu vou trazer a questão da educação bancária. Você só está inserindo conhecimento, movimentação no seu discípulo, no seu aluno, que seja. E a educação social? E o que ele vai levar depois? Porque existe uma coisa de transmissão dentro da capoeira, certo? Então, quando você forma alguém, você não forma só pela movimentação dele. Pelas movimentações, pela agilidade e tudo mais. Eu vou trazer também as prerrogativas baseadas na questão da coletividade, na questão da ética nas relações entre os professores e entre, no caso, né, os mestres e a capoeira no sentido geral. Claro, isso serão reflexões, né, que eu vou tirar, né, que eu estou tirando, na verdade, a partir das narrativas deles, entendendo sempre o lugar que eles têm dentro das suas próprias histórias, né? Porque um grande conceito do Paulo Freire é a questão da gente sempre ter a consciência que nós somos seres inacabados e que a gente está em processos diversos a todo momento, em constante transformação e mudança. Então, se eu também não entendo isso no meu trabalho, não faz sentido, né? Então, a grande questão não é dizer o que falta, porque eu posso ter uma grande surpresa também no final desse trabalho. Porque são mestres de diferentes lugares, diferentes gêneros, raças, etnias, até mesmo orientação sexual, e que eu quero exatamente trazer uma certa diversidade de trajetórias de vida dentro disso, né? Para eu poder a capoeira, tentar, né, compreender a capoeira no sentido mais amplo, mais longe do que tá palpável, né? A minha rotina, o meu cotidiano. Então, por isso, né, por tudo isso, eu preciso, né, uma necessidade minha, entender por que a educação ainda cisma em dizer que a capoeira, o jiu-jitsu, as danças que sejam, são espaços não formais de ensino, se eles formam sim, e entender como que esses sujeitos, né, que são os mestres de capoeira, entendem a responsabilidade social que eles têm, né? Em um momento de aumento, eu não sei se foi aumento ou se é a mídia que deixou mais... A gente fica na dúvida também, né? Porque, infelizmente, a gente também é vítima disso aí. Eu não sei se aumentou ou se ficou mais visível a homofobia, a agressão contra as mulheres, o feminicídio, em épocas de total desvalorização da vida humana, de total desvalorização exatamente até das culturas negras, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu fico feliz em cooperar, agradeço o convite aos mestres, ao mestre Ferradura em especial, porque ele me chamou. Tenho acompanhado, quero estar aqui outras vezes em outros eventos, né, que esse aqui é o último. E é isso, gente. Qualquer coisa, a gente troca uma figurinha aí depois, tá bom?